honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência em coração, palavra e procedimento. Oração e ações de graças por eles, ação das suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa e a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme os seus diversos graus, a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles. Uma outra forma de demonstrar a honra dos inferiores para os superiores é a oração e ações de graças por eles. Orar e agradecer a Deus pela vida dos líderes. Orar pelos líderes. Isso que a Bíblia manda. Interessante, vai mostrando por que Deus, qual é a base, qual é o fundamento das coisas que o Senhor manda a gente fazer. Então, quando a gente entende que, por exemplo, orar pelas autoridades, não é só no sentido de desejar a conversão dessas pessoas, a condução legal da vida delas, mas primeiro é uma expressão da honra a Deus, como aquele que na sua providência estabelece estruturas de poder para a sua glória e para o nosso bem, e também é uma forma de demonstrar honra, reconhecimento da importância e do valor de quem lidera. Então, quando eu oro pelos líderes, então até as experiências frustrantes devemos agradecer, porque elas servem como propósito pedagógico de Deus para nós. Você lembra aquilo que o salmista diz, né? Primeiro, a Bíblia diz que pai e uma mãe cuidam dos filhos, mas a Bíblia diz que ainda que os nossos pais venham nos rejeitar, ainda que sejamos abandonados pelos nossos pais, e tem gente que tem essa experiência de ser abandonado pelos seus pais, o Senhor jamais nos abandonará. Por isso que o maior amor não é de pai e mãe, apesar de ser um grande amor, mas o maior amor é o de Deus, que nunca nos abandona, até quando a gente merece. Orar de maneira geral não é só pedir ajuda para a vida deles, mas também agradecer por eles. E aí ele diz, quem são esses? Todos os homens, todos que se veem investidos de autoridade, todos que exercem algum tipo de autoridade. Então isso abrange a família, a igreja e a sociedade de um modo geral. Todos. Para que nós tenhamos paz, que na nossa família tenhamos paz, porque quando os nossos pais, quando lideram corretamente, sim, nós temos paz. Quando a igreja é liderada corretamente, nós temos paz. Quando a sociedade é governada por políticos, de líderes de verdade, nós temos paz. Devemos orar por isso. Existem libertários. O libertário diz respeito àquela ideologia que deseja a libertação de estruturas opressivas de poder. Mas muitos deles já veem a política, o político, o governante em si, como uma opressão. Porque esses libertários, aqueles que defendem a liberdade absoluta do ser humano, eles acreditam que o ser humano ele é capaz de ser autônomo na condução de sua vida. É a supervalorização da individualidade. Devemos considerar algum nível de individualidade, do indivíduo como ponto de partida, mas não do individualismo. Mas o indivíduo ele não é autônomo, autossuficiente. Só Deus é. Só Deus é autoexistente, autossuficiente, autônomo. Quando é que a gente tem paz? Isso é bom, isso é interessante. Quando é que os líderes proporcionam paz para nós? Quando eles cumprem o papel que Deus deu para eles. E um dos principais papéis para qualquer estrutura de autoridade, quer seja na família, na igreja e na sociedade, é ver a justiça através do tratamento do pecado. É tão interessante que quando Paulo fala em Efésios, capítulo 6, sobre a criação dos filhos, qual é a palavra que Paulo resume a educação dos filhos? Ama a educação dos filhos de disciplina. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Que a palavra é útil para isso, para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado. Aí é o treinamento, para toda e perfeita obra do Senhor. Então, o que é ensinar na disciplina do Senhor? É exatamente confrontar o pecador com o seu pecado na palavra de Deus. É corrigir o filho dizendo qual é o caminho errado e qual é o certo e seguir o caminho certo do Senhor. É discipliná-lo, corrigindo fisicamente quando ele rebela-se contra a instrução do Pai. E educar na justiça, instruindo, treinando, ensinando qual é o caminho de Cristo, qual é a palavra de Deus para a sua vida. Então, o que é, em última instância, que o pai está fazendo? Dando o pecado no coração do seu filho. Praticando a justiça na confrontação do pecado. Então, em última instância, qual é o propósito de toda a estrutura de autoridade? Praticar a justiça de Deus conforme a esfera de cada um. Os pais educando seus filhos, arrefecendo o mal no coração deles com a disciplina do Senhor. O pastor tratando o pecado no coração dos crentes com a pregação do Evangelho, com a graça salvadora em Cristo. E o Estado sendo a mão disciplinadora de Deus, punindo o mal e honrando aqueles que praticam o que é certo. Essa estrutura. Então, nós devemos louvar a Deus por isso, meus irmãos. Nós devemos engrandecer e agradecer a Deus por isso. Então, quando é que a gente tem paz? Quando os nossos pais nos disciplinam no Senhor, quando o pastor ensina a disciplina de Cristo com a pregação genuína do Evangelho e quando o Estado aplica de maneira justa as leis. Punindo os maus, não chamando o mal de bom e o bom de mal, não chamando doce de amargo nem amargo de doce, mas chamando amargo que é amargo e doce do que é doce. Justo que é justo e injusto que é injusto. Punindo os maus e louvando os bons. Aí a gente tem paz. Mas, quando isso não acontece, nós temos um Brasil e uma decadência familiar e uma igreja inoperante e confusa, certo? Então, olha a importância das estruturas de poder estabelecidas por Deus. Olha a importância do quinto mandamento ser entendido corretamente. Essa é uma palavra de encorajamento para que eles abracem os novos líderes e
tenham os líderes que passaram, aqueles que morreram, aqueles que foram martirizados, aqueles que foram perseguidos, que olhem para eles como, não com tristeza, com saudosismo triste, deprimente, mas olhando para eles como modelo a se seguir. Principalmente ele está falando daqueles que morreram por causa de sua fé, de líderes, de pastores que foram martirizados por causa de Cristo. Então olhem para eles, lembrem deles como modelo de fé, a se ter como referência pela virtuosidade, pela presença dos frutos da graça de Cristo na vida deles, que foram dispostos até a morrer por causa de Cristo. E abracem os 9, por isso que posteriormente vai dizer assim, e os vossos líderes, amem os vossos líderes, vossos guias, que vai prestar conta. Então não fiquem desencorajados, porque os líderes que vocês estavam acostumados, aqueles morreram. Paulo diz isso, observai todas as coisas, retende o que é bom e rejeite o que é mal. Isso é o exercício da consciência cristã, tá? E nesse aspecto, aí eu costumo brincar e digo assim, quando eu vou lendo os autores, eu vou sempre vendo se tem alguns que já começaram a dar uma derrapada e um desvio aqui em algumas coisas. A gente percebe que alguns já começam, aquilo que defendia já não defende mais, aquela ortodoxia já não é mais o que norteia, aí já começa a ter umas ideias que você diz, rapaz, isso aqui já começou a dar umas desviadas. No seminário a gente tinha uma expressão que dizia assim, quando a gente, ação de alguém, lê algum livro, busca algum mestre, algum orientador, a gente chama isso de beber da fonte. A gente nunca deve beber de golada indiscriminadamente de ninguém. Nem do pastor Daniel, principalmente. Alguém me perguntou, pastor, qual é o teólogo que o senhor mais gosta? Eu digo, os mortos. Gosto de todos que já morreram, os bons teólogos que já morreram. Por quê? Porque com esses eu tenho certeza que eu não vou me frustrar mais. Nunca. Porque eles já terminaram de dizer o que tinha que dizer. E se terminaram crendo fielmente a palavra do Senhor, são confiáveis. Mas os vivos, a gente sempre fica um pezinho atrás. Então, por isso que o escritor hebreu diz, olhe para os vossos líderes que já morreram, que é essa a orientação, que já tiveram um fim de sua caminhada, que já encerraram sua carreira, e estes imitem sem medo, se viveram como fiéis e morreram como fiéis à palavra do Senhor. E Paulo diz que os pais devem ser modelo para os seus filhos, sendo bons modelos, não sendo maus modelos provocando a ira, sendo bons modelos de liderança para os seus filhos, refletindo a liderança de Cristo na sua liderança, que o marido deve ser isso para a sua esposa, que os pais devem ser isso para os seus filhos, e que os políticos devem ser isso para a sociedade, devem refletir a liderança de Cristo, a liderança abnegada, sacrificial de Cristo pelos seus liderados, não o contrário, que o pastor deve ser isso para a igreja, um modelo de quem é fiel a Cristo, serve a Cristo, se abnega, se sacrifica em favor de Cristo, da obra de Cristo, das coisas de Cristo, dos servos de Cristo. Então devem ser modelo de virtuosidade, modelo de piedade, modelo de servo a se seguir. Porque os homens, por mais paradigmas de referência que eles se tornem para nós, o que é permanente é o governo de Deus, é o Senhor. E que por isso, a passagem de bons homens, de boas mulheres como referência de fé para nós, não podem nos abater, nos desanimar e nos desencorajar e nos paralisar na nossa fé. Devemos olhar para eles corretamente como modelo a se seguir, mas a fonte de nosso encorajamento é o Senhor, que os sustentou, os conduziu e também nos sustenta, nos conduz e levanta novos paradigmas, novas referências, e muitas vezes faz de nós novas referências de novos paradigmas. Então, o ponto do escritor de Paulo é, olhem para nós e imitem o nosso proceder. Paulo está consciente de que sua vida sinaliza a presença da graça salvadora de Deus, que é legal, que é fundamentado, justificado e aprovado pela palavra de Deus. Não uma obediência cega. A obediência às lideranças não é cega. Pelo contrário, ela é muito, muito vívida, muito de olho aberto. Então, a obediência naquilo que é legítimo do papel. Então, por exemplo, vamos pensar nos políticos. Tá? Onde vai minha obediência aos políticos? Então, vamos pensar que político é uma esfera diferente de família e de igreja. Tratando-se, por exemplo, de políticos ímpios, então vai esperar que eles necessariamente busquem a palavra de Deus como paradigma para eles. Eles não vão fazer isso. Mas eu vou usar as escrituras para entender o que a Bíblia considera legítimo do exercício do papel e da função do político. Primeiro, os filhos devem obedecer os seus pais. Agora veja o aditivo de Paulo aí. Vós, filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor. Isso implica que a obediência é norteada pela nossa obediência a Cristo. Então, a palavra de Cristo, que legitima o que é o papel do pai e como o filho deve submeter aos seus pais, é a referência. E quando eu os obedeço, eu estou fazendo por causa de Jesus, da minha obediência a Cristo. Isso pressupõe, de alguma forma, que eu preciso conhecer a vontade de Cristo para a minha vida, na minha relação com os meus pais. Essa é a função também dos pais, ensinar os seus filhos o que é que o Senhor exige deles, dos filhos e dos pais. Por isso que deve ensinar a lei, e como ela de fato é apresentada nas Escrituras. O Evangelho, viva o Evangelho e faça crescer o reino pela pregação do Evangelho e pela família. A gente às vezes brinca com isso, mas a gente despreza. Estava até conversando com uma pessoa sobre isso. Enquanto as religiões pregam o crescimento por meio de famílias grandes, de terem muitos filhos, como os muçulmanos fazem, deixando a poligamia de lado, mas pregam, a visão deles é fazer sua religião crescer também pelas famílias. Nós cristãos, por opção, não estou falando dentro da providência de Deus e das circunstâncias, por opção, dizemos assim, eu não quero ter muito trabalho, eu só quero ter 1 ou 2 filhos no máximo. Isso não é a visão de reino. Nunca foi, nunca foi.